É isso, chegamos nesse momento, 3 da tarde, está no ar mais um programa Subtexto. Eu sou o Glauco Keller e, como você sabe, todo sábado eu recebo aqui na sintonia da 95,3 da Rádio Fiscar um convidado, uma convidada para falar de arte, de educação, de cultura. Você que está acompanhando o Subtexto pela sintonia da Rádio Fiscar, você que está ouvindo diferente, pode acompanhar esse super programa também em áudio e em vídeo. É só você se inscrever no canal Glauco Keller. Toda semana tem uma dica de livro, toda semana tem uma entrevista super bacana com um escritor, uma escritora que passam aqui pelo programa. Bom, o entrevistado de hoje é um cara que já escreveu mais de 50 livros, ele é doutor em educação, coordena o grupo de literatura da Universidade Aberta da Terceira Idade e agora acaba de lançar um gibi e vai fazer esse lançamento também na Alemanha. Eu estou falando do professor Adilson Sanches Marques, que gentilmente vem bater um papo comigo aqui no programa Subtexto, na nossa bancada virtual. Adilson, boa tarde, obrigado pela presença. Boa tarde, Glauco. Boa tarde, ouvintes. Agradeço o convite. Poder falar um pouquinho aí desse trabalho. É isso, eu lembro você que você pode também seguir a gente no Instagram, é só você procurar Glauco Keller, ele lá sempre tem postagens de arte, de educação, de cultura, de eventos, sempre trazendo letras, sempre trazendo frases, sempre trazendo textos para você. Adilson, é o primeiro gibi que você lança ou você já lançou outros entre esses mais de 50 livros que você tem na sua Então, história? eu lancei inicialmente com gibis. Em 2016, eu fiz uma viagem para a Europa, fiz França e Portugal. E eu levei meu filho, que ele tinha na época 1 ano e 8 meses. Então, quando eu voltei da viagem, né, peguei as fotos, comecei a olhar e pensei, vou bolar um gibizinho, porque ele não vai lembrar, né? Ele é muito novo, não vai lembrar das confusões que ele aprontou por lá. E aí eu peguei e fiz um gibi, chamado, dois gibis. As Aventuras de Gabriel na Cidade de Luz, que era em Paris, e As Aventuras de Gabriel em Portugal. Então esses foram os dois primeiros gibis. Depois veio um sobre Umbanda, era para ser uma coleção sobre cultura de paz, e nós iríamos abordar várias religiões. O primeiro gibi foi sobre Umbanda. Aí esse foi publicado, mas como eu não consegui recursos para bancar os seguintes, parou no volume 1, que era da Umbanda. E então tiveram esses três gibis. E aí, então, o ano passado foi lançado esse novo, né? Que é o Operação Mauthausen, e nós vamos conversar um pouquinho sobre ele. Então, esse é o quarto gibi que eu faço, todos eles em parceria com o João Marcos, que é um grande ilustrador aqui de São Carlos. Ele já ilustrou alguns livros infanto-juvenis que eu fiz e também ilustrou gibis. Bem, eu falei dos gibis que eu fiz, vamos dizer, particular, mas eu também fiz gibis pela FESC. Então, em 2018, eu fiz um gibi sobre mobilidade urbana, foi muito bacana, inclusive, acho que merece citar, né? Eu consegui verba parlamentar na época do Marquinhos Amaral para editar o gibi. Fizemos 2.000 exemplares que foram distribuídos na cidade. Depois nós fizemos também pela FESC, dois gibis, um sobre os 10 anos do grupo de literatura, desculpa, do projeto Ação Cultural na Terceira Idade, e um outro gibi que agora me sumiu um pouco da memória. E o ano passado fizemos uma animação. Então, do gibi, né, passamos para animação. Então, aí, esses últimos, né, nós conseguimos ver parlamentar do Djalma Nery. Então, é legal dar esse toque, né? E então, de gibis, acho que são 7 ou 8 que eu já produzi aí em parceria com o João, tanto para trabalhos particulares meu, como para trabalhos da FESC. Esse é o programa Subtexto, eu sou o Glauco Keller e você, na sintonia da 95,3, todo sábado pode acompanhar um convidado, uma convidada, um escritor, uma escritora,
para falar um pouco de arte, de educação, de cultura. Hoje o convidado é o professor Adilson Sanches Marques, que, além de ter mais de 50 livros publicados, é coordenador do grupo de literatura da terceira idade, na Universidade Aberta da Terceira Idade, né, na UAT, lá na FESC, e que entre tantas produções, como ele mesmo mencionou, né, transformou alguns de seus alunos em personagens de gibis e também em personagens de animação. E agora o Adilson está lançando um gibi, daqui a pouco a gente vai falar dele, vai fazer o lançamento nos próximos dias em Berlim, na Alemanha. O Adilson, você veio para São Carlos em que ano, cara? Eu vim em 98. Você Em veio para 90... estudar? Não, eu vim para trabalhar. Em 96, eu passei no concurso do SESC, trabalhava na unidade Interlagos, em São Paulo, capital. Aí eu estava um pouco insatisfeito com a vida na capital, e eu pensei, a hora que abrir vaga em alguma unidade do interior, eu vou pedir transferência. Aí eu me transferi primeiro para Rio Preto, fiquei um ano lá, e em 98 eu me transferi para São Carlos. Então, cheguei aqui em 98 e estou até agora. Depois eu saí do SESC, entrei na prefeitura, então desde 2003 eu sou professor na prefeitura. E aí estudar aqui eu estudei entre 2015 e 2016, que eu já tinha o doutorado, e aí eu resolvi fazer um pós-doutorado. Aí eu fiz aqui na UFSCar. Então, minha graduação, mestrado, doutorado, foi tudo na USP, em São Paulo, e o pós-doutorado aqui na UFSCar. Você é nascido em São Paulo? Nasci na capital, na Zona Leste, ali comecinho da Zona Leste, né, na Moca, o bairro italiano. Apesar de eu ser espanhol, ou descendente de espanhóis, nasci Sanches na Moca. Marques, né? Sanches De Marques, fato mesmo. Ô, Adilson, e você traz para a sua literatura uma temática bastante interessante, que é a espiritualidade, que é a religiosidade, principalmente no, naquilo que concerne não simplesmente o estudo, eu diria, antropológico de algumas religiões, principalmente de matriz africanas, como você mencionou, Umbanda, mas também no aspecto religioso, de comunicação com os mortos. Como que surgiu essa ideia e como que você mergulhou nessa temática especificamente? Então, foi interessante. Em 2001, eu já estava aqui em São Carlos. Até aquela época, eu me considerava uma pessoa ateia. Não era bem marxista, mas estava mais ligado ao pensamento anarquista. Até hoje, né? Não abandonei o pensamento anarquista. Mas eu era ateu. E eu fui procurado por dois médiuns kardecistas. Na época, eles tinham 23 anos de idade, isso em 2001. E um deles falou, olha, eu incorporo uma entidade, doutor Felipe, que quer falar com você. Aí ele incorporou, conversou comigo, e esse doutor Felipe, que era, vamos dizer, supostamente o espírito, né, que conversava ali através do médium, falou o seguinte, falou, olha, o meu médium, ele faz um trabalho que nós chamamos de doutrinação. Você poderia assistir ao trabalho e escrever um livro sobre? Eu falei, tudo bem, legal, gostei da ideia. E foi interessante que eu já tinha feito doutorado. E eu pensei, pô, isso aqui dá para fazer um pós-doc. Aí eu comecei a assistir às reuniões lá do médium, né? Que eram os trabalhos de desobsessão, doutrinação, tem vários nomes, né? Durante um ano e meio. E antes de produzir esse livro, eu procurei várias instituições. Procurei a USP, a Federal Fluminense, no Rio de Janeiro. Procurei outras universidades, até a UFSCar que eu procurei, para transformar esse material num pós-doc. Só que nenhuma aceitou. A hora que viu, que lia lá o projeto, né, se assustava e não aceitava. Eu falei, então eu vou fazer o livro de forma independente, sem ser uma pesquisa, né? Mas eu queria estudar esses trabalhos que acontecem, né, nos centros espíritas, espiritualistas e tal. E aí eu escrevi o meu primeiro livro,
que se chamava Educação Após a Morte. E aí eu conversei com o Felipe e falei, olha, posso chamar, ao invés de doutrinação, dar um outro nome? Ele falou, pode. E eu chamei de animagogia. Então o livro chamava Educação Após a Morte, Princípios de Animagogia com Seres Incorpóreos. E aí eu apresentava o estudo, né? Os fatos verificados. Então, assim, foi um trabalho de antropologia. Eu acompanhei durante 1 ano e meio, em loco, os trabalhos de desobsessão, anotando os casos que eram atendidos, e fiz uma espécie de um trabalho de campo, né? Um estudo de campo, mas não foi considerado, na época, um trabalho acadêmico. Aí eu fiz o livro mesmo, lancei em 2004. Foi até engraçado, porque esse espírito, né, o Felipe, ou suposto espírito, como se queira, no lançamento, né, ele incorporou no Medium e falou assim, né, aqui no mundo espiritual, seu livro vai ser um sucesso. Aí na Terra ninguém vai ler. Eu falei, mas por quê? Eu falei, chama Educação Após a Morte, quem vai querer ler antes de morrer? Ainda tirou, ainda tirou Tem com a uma minha certa cara. lógica, né? E Aí foi o esse primeiro foi livro. o seu primeiro livro, Adilson. Eu já tinha escrito um, que era o Rede Aham. da Esperança, que era o Infanto Juvenil. Mas que E não tinha essa não temática. tinha publicado. E não estava publicado. Ele estava escrito, mas estava numa gaveta. Aí aqui em São Carlos teve uma senhora que era presidente de uma ONG, que ela gostou do livro e bancou a publicação. Mas aí já foi em 2012. Agora, esse da Educação Após a Morte foi em 2004. Em 2001, o Felipe, né, esse suposto espírito, pediu para escrever o livro. Foram aí 3 anos de pesquisa. Em 2004 foi a publicação do livro. Esse E é a o partir programa daí Subtexto, eu sou o Glauco Keller e hoje eu recebo o professor Adilson Sanches Marques falando um pouquinho de suas publicações, falando um pouquinho de seus mais de 50 livros, falando de espiritualidade. E eu convido você que está acompanhando a gente pela sintonia da Rádio Fiscar em 95,3 para você vir aqui para o YouTube e você pode acompanhar essa entrevista em áudio e também em vídeo. É só você se inscrever no canal Glauco Keller e toda semana você vai ter uma dica de livro super especial e também uma entrevista com um escritor ou com uma escritora. Adilson, e a partir daí a temática passou a te interessar e você mergulhou a fundo, não simplesmente na escrita, mas no estudo da temática também. foi quando eu resolvi estudar o espiritismo, além do espiritismo, estudar Umbanda, a mediunidade de forma geral. E entre os anos de 2005 e 2008, também aconteceu uma coisa muito legal. Tinha um médium, ele mora em Piracicaba. Hoje ele deve estar bem idoso. Ele fazia palestras pelo Pautalk, que era um sistema bem antigo, né? E ele incorporava um preto velho chamado Pai Joaquim de Aruanda e fazia palestras pelo Pautalk, isso em 2004, 2005. Aí eu assisti uma das palestras e mandei uma mensagem, né? Falei, olha, você também faz palestras não só online, de forma presencial? E a esposa do médium respondeu, porque ele estava incorporado, né? Ela falou que sim. Falou, olha, nós vamos para São Paulo, para o Rio de Janeiro, para Brasília, para várias cidades, Curitiba. Aí eu convidei para vir para São Carlos. E entre 2005 e 2008, eles vieram 9 vezes. E eu gravei 35 horas de entrevistas com o pai Joaquim de Aruanda. Aí já tava em 2008, né? Já tinha passado aquele primeiro livro. Eu falei, olha, daqui dá um trabalho de história oral com espírito, né? Estou entrevistando aqui o pai Joaquim de Aruanda. Foi a mesma coisa. Mandei para várias instituições do projeto para fazer um pós-doc, nenhuma aceitou. Aí eu falei, vou fazer o livro. Aí eu publiquei um livrinho que chama Mitocrítica dos Ensinamentos de Pai Joaquim de Aruanda. Aí eu faço um estudo de história oral, né? Colocando, eu estou entrevistando aquele que fala através do médium. Se é um espírito, um suposto espírito, é inconsciente do médium, eu não vou entrar nessa questão. Eu vou estudar o discurso que ele apresenta. Então, assim, até mais ou menos por volta de 2015, os meus trabalhos eram mais, eu diria assim, de uma antropologia espiritual, uma antropologia espiritualista. Não tinha um caráter, assim, de ficção. Eram estudos, eu usava minha bagagem como
na área de humanas, né, de forma geral, e usava as metodologias, os paradigmas das ciências humanas para estudar a espiritualidade. Então, eu tinha esse viés, eu imaginava mais científico, né, mas nunca foi considerado estudos acadêmicos. E aí, depois, começaram os romances. Então, isso foi mais ou menos na pandemia, que eu resolvi adentrar pelo lado da ficção. Mas também foi estimulado por eles, né? Então, por exemplo, uma vez eu fui num terreiro de Umbanda, era uma gira de ciganos. Aí a médium chegou para mim, né? Ela estava incorporada, falou assim: olha, a cigana Esmeralda quer que você escreva um livro. Ela vai te intuir um livro. Falei, tá bom. Sentei, cheguei em casa, assim, em 15 dias escrevi o livro. Vinha as imagens na mente e fui escrevendo. Então, em 15 dias ficou pronto o livro da Cigana Esmeralda. Então, é um romance de ficção, né? Mas isso foi uma segunda etapa. A primeira etapa do trabalho foi basicamente eu tentando fazer um estudo acadêmico sobre espiritualidade. Tentei, né? Não quer dizer que foi reconhecido como tal. Ô, Adilson, por que que você acha que existe uma certa resistência Eu vou nos contar um caso, porque não. departamentos? É. Por exemplo, em 2017, não tem por que não falar. Teve um congresso na Unifesp chamado primeiro, segundo, terceiro encontro de ciências contemplativas. Aí eu mandei lá um paper, né? Falava assim, o estudo da meditação integrativa com idosos médiums. Meditação integrativa é uma técnica que eu criei, assim, ao contrário do mindfulness, ele é espiritualista. Então, enquanto o mindfulness fala que tudo é o cérebro, que não existe nada transcendental, eu falo o contrário, que existe o transcendental e assim por diante. E aí como trabalho com idosos e também com idosos médios, né, eu fiz uma pesquisa com esse grupo. E eu mandei lá o resumo do trabalho, a prática da meditação integrativa com idosos médios. Foi rejeitado. Aí eu pensei, falei, o que está acontecendo? Refiz o resumo, tirei médiums do título e tirei médiums do corpo do texto, né? E mandei novamente o resumo da pesquisa. Aí foi aceito. Então, só o fato de tirar a palavra mediunidade já mudou de configuração. Então, assim, existe, né, mesmo no meio acadêmico, uma certa resistência ao tema mediunidade, né? Então, você pode estudar budismo, pode estudar uma série de coisas, mas você fala em mediunidade, já cria uma certa resistência, né? Hoje você tem algumas áreas tipo, psicologia anomalística, é uma área de estudos, né, que estuda esses fenômenos chamados anomalísticos. Mas estou beirando 60 anos, não estou mais com vontade de estudar, não. Esse é o programa Subtexto. Eu sou o Glauco Keller e hoje eu recebo o professor Adilson Sanches Marques, que acaba de lançar um gibi chamado Operação Mauthausen. E esse é um dos 7 gibis que ele já lançou. Deve lançá-lo na Alemanha nos próximos dias. E tem um trabalho bastante amplo dentro do estudo de religiões de matrizes africanas, de religiões que envolvem, de alguma maneira, a espiritualidade, e traz isso para a sua literatura, seja ela ficcional ou não. Você que está acompanhando a gente em 95,3 pela sintonia da Rádio Fiscar, você pode acompanhar esse programa em áudio e também em vídeo. É só você se inscrever no YouTube, no canal Glauco Keller, e toda semana tem uma dica de livro, toda semana tem uma entrevista com um escritor, com uma escritora, muitas letras, muitas frases, muitos textos para você. O Adilson, vamos falar especificamente do Operação Mauthausen. Vamos lá. Como que surgiu a ideia? Fala um pouquinho do enredo do livro e como que surgiu a possibilidade de fazer o lançamento em Berlim. Berlim. Vamos lá. Primeiro, lembra da pandemia, né? 2020, 2021, aquele pânico todo. Não sei se isso foi o pano de fundo. Ó, comecei a arrepiar. Entre setembro de 2020 e setembro de 2021, eu sonhava diariamente
com um local que lembrava um campo de concentração. Então, só uma cena, né? Por exemplo, eu me via com as mãos amarradas para cima e, de repente, alguma coisa cortante bater nas minhas costas. Depois de um tempo, né, eu já tinha descoberto onde se passavam os sonhos. Eu vejo uma imagem de como que os prisioneiros tomavam banho lá em Mauthausen. Eles ficavam amarrados, nus, com as mãos para cima, e vinha lá um soldado com um balde de água gelada e jogava nas costas deles. Então, assim, durante um ano, foi muito engraçado, assim, toda noite. No começo era um pouco assustador. Depois eu até achei interessante, né? Fazer até questão de dormir cedo para ver se continuava os sonhos, né? E o que me levou a descobrir que esses sonhos se passavam em Mauthausen foi uma escadaria. Então, num sonho, eu subi aquela escadaria. No outro sonho, eu desci aquela escadaria. Eu falei, cara, é um sonho muito recorrente, deve existir essa escada. Aí fui no Google, né? Deus Google, joguei lá, escadaria de pedra. Começou a aparecer algumas coisas. E apareceu a de Mauthausen, que é no campo de concentração. Então ela foi construída pelos prisioneiros e muitas pessoas morreram lá, assim, eles eram levados lá para cima e jogados para baixo, né? E morriam. Aí eu descobri que a escadaria que eu sonhava. E eu comecei a associar, porque aí eu comecei a ver a entrada do campo, era muito semelhante ao que eu via. Eu vi sonhava, né, com alguns carros de polícia, e eram os carros que tinha na Áustria, nos anos 40. Isso depois que eu descobri, né, que onde se passava, fui fazer algumas pesquisas e foi batendo. E aí eu fui anotando os sonhos. O último foi muito engraçado. Eu sonhei que eu estava em Viena, numa reunião, e alguém me dava um líquido num pote. Aí eu chegava numa construção que eu não via, só vi que era uma grande parede. Conforme eu jogava aquele líquido naquela parede, aquela parede começava a desmanchar, como se virasse areia, né? Desmanchava tudo. Aí eu acordei e falei, olha, acho que foi o último sonho, agora acabou. E de fato foi o último. E o primeiro sonho, eu lembro muito bem assim, eu saio de uma estação de trem e eu falo assim para alguém, eu sei o caminho, pode deixar que eu sei ir. Aí eu ando como se fosse uma espécie de uma letra L. Sigo numa rua, depois pego uma outra rua, atravesso um rio e chego nessa escada, né? É a primeira vez que eu subo essa escada. E aí depois, quando eu descobri que eu peguei o mapa da Áustria, aí eu fui comparar, né? Onde é a estação de trem de Mauthausen e onde é o campo de concentração. É mais ou menos uma letra L passando pelo rio Danúbio. Aí eu falei, eu tenho alguma coisa a ver com esse campo de concentração, né? Criei algumas teorias, né? De talvez em uma vida passada ter vivido lá, ou ter sido algum nazista também, né? Vai saber, né? Só sei que os sonhos foram muito fortes. E como eu anotei vários deles, eu fiz um roteiro de um gibi. Só que o gibi original era para ter 50 páginas. Eu estava planejando junto com o João um gibi de 50 páginas. Só que na hora de fazer o orçamento, né, gibi é muito caro. E a gente não conseguiu recurso. Tentamos PROAC, tentamos outras fontes, quando não conseguimos, falei, ó, João, vou ter que cortar. Aí saiu um gibi de 16 páginas. Então ele ficou menorzinho, né? Tive que tirar alguns sonhos do texto. Só que no gibi, como é uma ficção, a história é o seguinte: é uma pessoa que entra em coma num acidente e começa a vivenciar aquelas cenas. Então, as cenas que ele vivencia são as cenas que eu sonhei. O João retratou fielmente, o João foi muito, muito bom nesse aspecto. E aí, quando ele acorda, né, vem aquela questão, e agora? Né? Ele acorda, toma consciência que ele estava em coma e fica. É alucinação, é lembrança de vidas passadas, né? Então, o gibi termina por aí. E eu tenho uma amiga em Berlim, a Adriana, e ela, quando eu fui em 2022, ela fez a tradução simultânea de uma palestra que eu fiz lá. Então, eu falava em português, ela traduzia simultaneamente lá para o alemão. E ela traduziu o gibi para o alemão. Ela fez a tradução, e aí, então, nós fizemos uma edição bilíngue. Então, o gibi que eu vou lançar agora, ele tem
ele tem a mesma história, né? Escrita em português e escrita em alemão. Então, nós estamos, assim, apostando que talvez não só um público espiritualista ou interessado em EQM, né? Experiência de quase morte, se interesse pelo texto, mas também até pessoas que estudam línguas. Então, alguém aqui no Brasil que estuda alemão pode comprar o gibi e vai ter a mesma historinha em português e alemão. Um alemão que estuda português também pode aproveitar, né? E vai ter a mesma história nas duas línguas. E aí deu certo da gente fazer o lançamento agora em maio. Era para ter sido antes. Estava programado para viajar antes, mas aí deu alguns problemas. Entre elas, fui comprar uma passagem pela 123 milhas e dancei, né? No ano passado. Fiquei sem passagem, sem dinheiro, pelo menos até o momento. Mas aí, assim, tive grandes apoios. Eu tenho que lembrar. Existe aqui em São Carlos a Pastel e Companhia, do Dino. Ele deu uma força, então, durante um período, ele fez uma campanha. De cada pastel vendido, 50 centavos era para mim, para eu comprar uma nova passagem. Então, Dino, muito obrigado. Praticamente, ele bancou metade da passagem, vendendo pastel. O João Marcos também, de um trabalho que ele fez, ele resolveu me ajudar na passagem. Então, assim, várias pessoas contribuíram, comprei uma nova passagem, dessa vez não pela 1, 2, 3 milhas, né, para não ter risco, e viajo agora dia 15 para Berlim. Vou participar de vários eventos, a gente marcou várias coisas, mas no dia 18 vai ser então o lançamento do gibi Operação Mauthausen. Estou planejando também até lá. Depois eu achei que era mais fácil o caminho, mas eu tenho que pegar um trem até Viena, depois de Viena para Mauthausen. Aí são mais ou menos 9 horas de viagem de Berlim até lá. Então vou ver se eu consigo visitar, mas espero que tenha um apoio aí sobrenatural, transcendental, e eu consiga chegar para conhecer agora, ao vivo e a cores, né? O campo de concentração de Mauthausen. É isso, esse é o programa Subtexto. Eu sou o Glauco Keller e hoje eu e você que está acompanhando o Subtexto pela sintonia da 95,3 da Rádio Fiscal está aprendendo bastante sobre espiritualidade, sobre escrita com o professor Adilson Sanches Marques, que acaba de lançar o gibi Operação Mauthausen e vai, a partir... Aí o Adilson está mostrando para você que está acompanhando pelo YouTube. E você que está acompanhando pela Rádio Fiscal, é só bater lá no Google Operação Mauthausen e você vai encontrar a capa do gibi. Gibi que, como o Adilson mencionou, é baseado em sonhos que ele teve durante um longo período, cuja história se passa em um campo de concentração na Áustria. Convido mais uma vez você para vir para o YouTube, para se inscrever no canal Glauco Keller, e aqui você vai encontrar essa entrevista em áudio e também em vídeo, além de outras entrevistas e de dicas de livro que você vai certamente gostar bastante, certamente se interessar por algumas das dicas que semanalmente se encontram lá. O Adilson, você tem uma rotina bem árdua na FESC, né, cara? Com 20 horas de trabalho, com coordenação de grupo de literatura. Você também é o criador e grande incentivador do Festival do Livro de São Carlos, cara. Sobra tempo para você assistir série, filme, para ouvir música? O que rola no seu Spotify, por exemplo? Muito heavy metal. Principalmente assim, anos 70 e 80. Então, as bandas dos anos 70 são as que eu mais curto, né? Então, o Wagner Borges, né, que é também um grande espiritualista, ele fala assim que ele gosta de mantras, de estudar os mantras e tal, mas assim, para relaxar mesmo, tem que ouvir um heavy metal, é a mesma coisa. Às Led vezes depois Zeppelin, Led Zeppelin, Black Sabbath, Black enfim. Sabbath. Então, às vezes assim, nas aulas, alguns trabalhos do Mítico, além da festa, eu trabalho com algumas empresas, eu faço meditação com trabalhadores, né, em algumas empresas. E aí tem que usar uns mantras, uns sonzinhos mais calmos ali, um sonzinho de cachoeira e tal. Mas aí saiu do trabalho para relaxar mesmo. Paranoide É, na veia.
Ô, Adilson, a gente está finalizando o subtexto, cara. Poxa, que gostoso ouvir você falar, ouvir você, a motivação que você traz na sua literatura é a mesma que você traz pessoalmente. Eu queria perguntar para você, para a gente finalizar, quem quiser conhecer o seu trabalho, quem quiser adquirir os seus livros, como é que faz, como é que acessa o professor Adilson Sanches Marques? Então, já pediram para entrar no Instagram, até fiz no Instagram por causa de uma palestra, mas eu não estou usando. É mais fácil pelo Facebook, Adilson Sanches Marques. Antes eu usava Adilson Marques, só que tem uns 30 Adilson Marques. Agora, Adilson Sanches Marques só tem um. Então, jogou lá no Facebook, Adilson Sanches Marques, me manda uma mensagem, eu estou acessando todos os dias, aí eu respondo, passo o informe sobre os livros. Também tem um centro espiritualista aqui na cidade, trabalhamos com apometria, trabalhamos também com imposição de mãos. Então, qualquer informação nesse sentido, me procura pelo Facebook, é mais fácil, que aí eu passo as informações para as pessoas. Lembrando que o Sanches é com S e o Marques Com também é Isso. com S, né, Então, meu Adilson? avô, quando ele veio de Toledo, na Espanha, nós descobrimos depois, né? Era com Z. Mas depois aqui no Brasil foi mudando. Aí quando chegou na minha geração já era com S. É muito comum esse tipo de mudança. Adilson, obrigado, viu, cara? Eu que agradeço, Bom Glauco. demais te ouvir, bom demais conversar com você. Desejo muito sucesso mesmo e Obrigado. que você traga muitas histórias da Áustria, da Alemanha e da Europa de maneira geral. Que assim seja. Valeu. É isso, gente. Acabou mais um programa Subtexto, mas eu convido você para sábado que vem, às 15 horas, às 3 da tarde, sintonizar em 95,3 na Rádio Fiscar, porque vai passar por aqui certamente um escritor, uma escritora que vai trazer bastante conhecimento, muita letra, muita frase, muito texto para você. Grande beijo, até lá, tchau, tchau.